Pastor Abelardo não precisa apresentação, todos conhecem. Pode chegar aqui, pastor Abelardo. O pastor Abelardo vai nos trazer a mensagem, também vai nos ministrar a ceia. A palavra é toda sua, pastor. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar com os irmãos nesta oportunidade, em que nós vamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Este que é o memorial da morte expiatória de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Este que é, sem dúvida nenhuma, o cerimonial que representa o centro da nossa fé cristã, a cruz de Cristo. Obrigado, irmão Walter, pelo convite. Sempre uma oportunidade de poder agradar a Deus através do nosso culto e através da transmissão da palavra. Deus abençoe a sua vida, sua família e o curso do seminário. Que Deus possa ajudá-lo a completar, para que possa servir ao Senhor um pouco mais. Os dias são maus, nossa saúde não ajuda muito, mas Deus é cheio de misericórdia, e Ele faz o uso próprio dos seus vasos, e o irmão é um vaso escolhido de Deus. Que Deus o abençoe. Prazer rever irmãos, prazer rever pastor Hamilton e esposa. Que Deus possa a todos, portanto, nos unir em Cristo Jesus e nos abençoar nesta celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos para a leitura do texto de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16, que eu creio que todos os irmãos aqui têm este versículo em seu coração e de memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O amor como centro da motivação de Deus. Eu não combinei nada com a equipe de louvor, mas parece que os cânticos foram seguindo na direção do tema da mensagem desta noite. O amor de Deus, o amor redentivo de Deus. Em 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 10, nós encontramos a base mais extraordinária das Escrituras para reconhecermos a natureza do nosso Deus. Ali nós encontramos que Deus nada mais é do que amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Procede significa tem a sua origem, a sua fonte, é de onde emana. É como a nascente de um grande rio, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O eixo, portanto,
da vida, de tudo que existe, é o resultado direto do amor de Deus, impregnado em suas obras, em sua criação. O texto que lemos, de João capítulo 3, versículo 16, é constituído de algumas afirmações que eu dividi aqui em 4. A primeira é que ele retrata o amor de Deus de forma ampla por sua criação. Deus amou o mundo. Mundo aqui é uma palavra técnica para significar a criação, é cosmo. Cosmo é o universo. Cosmo é a totalidade de tudo que Deus fez nos seus 6 dias de criação. Produziu tudo, todas as coisas, todos os entes, todas as criaturas, todos os mundos, e especialmente o paraíso em que nós vivemos. Que paraíso maravilhoso! E aqui ele fez aquele que é a sua imagem e semelhança. Deus amou o mundo, portanto. O seu amor se espalha por toda a orbe celestial. Os céus proclamam a glória de Deus, o seu amor eterno, infinito. Ele viu tudo que fez, diz Gênesis capítulo 1, e tudo era muito bom. Ou seja, era o fruto do seu amor primeiro. Ele amou a criação, que lhe traria tanta dor. Mike Smith, na canção que nós entoamos, diz: ele foi ferido, ele foi machucado como uma flor no jardim. Ele amou, mas ele sentiu dor. A criação lhe trouxe dores de parto. A criação lhe trouxe dores posteriores. Ele nos amou na criação. Ele amou tanto que ele se reproduziu em nós. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos deu a graça da capacidade de se parecer com Ele, e de se corresponder com Ele, e de poder ter comunhão com Ele, e de poder ter noção das dimensões dos seus atributos, de tal modo que pudéssemos conhecê-lo. Ele nos amou desde a criação, ao nos fazer à sua semelhança. E Ele não deixou de nos amar depois. Jesus, quando se reuniu com seus discípulos pela última vez, em que lhes lavou os pés e instituiu a ceia, e sobre eles pronunciou a oração sacerdotal, João diz: Ele os amou até ao fim. Não há, portanto, momento quando Deus não nos ame. Seu amor não se interrompe. O seu amor nos cobre por toda a nossa vida, por toda a nossa história, as circunstâncias de nossa vida, e o mundo todo. Não amou apenas a mim e a você, amou toda a humanidade. Não amou só os religiosos, amou os pecadores. Jesus exemplificou isto quando amou os pecadores. Em segundo lugar, o amor veio de dentro da divindade. O amor não é alguma coisa que ocorre, que vem de fora, que atinge a Deus. O amor é produto de Deus. O amor é expressão que vem do interior da divindade. João 3,16 diz: Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Este ato de dar, este ato de entregar,
este ato que vem de dentro de Deus para nós, em oferta por nós, como cantamos, em propiciação pelos nossos pecados. Ele deu o seu Filho unigênito. Em João 4,7 que lemos, diz que o amor, ele procede de Deus, que é a fonte. O amor é interior ao coração do Pai, a ponto do Pai entregar o Filho pelo seu Espírito Santo que o gerou no útero da mãe Maria. Pai, Filho e Espírito Santo existem em harmonia por conta do amor interno em sua triunidade. É o amor, digamos, o cimento da Trindade. É o amor que permite este relacionamento harmônico, eterno, imutável, que faz com que Pai, Filho e Espírito Santo comandem, decidem, atuem em harmonia e sem reclamação de um para com o outro. O Pai deu o Filho não reclamou. E o Espírito Santo não questionou, ele foi e produziu o Filho no ventre de Maria. E o Filho se fez carne, habitou entre nós e não reclamou quando o caminho que lhe estava reservado era o caminho da cruz. E aí então ele amou até o fim. Este amor, portanto, vem de dentro da divindade, é inextinguível. Enquanto existir Deus, existirá o amor de Deus. E o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos, extinguidos. É porque Deus nos ama que Ele trabalha em nós, opera em nós, transforma as nossas vidas. Este amor que vem do interior, portanto, da divindade, é a causa maravilhosa da nossa identificação com o Senhor. Deus enviou o seu Filho amado. Em João capítulo 15, versículo 12, a palavra do Evangelho nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amor é alguma coisa, portanto, que implica diretamente na entrega, na doação, no sacrifício. Ninguém sofre por estar alegre, ninguém sofre pela felicidade que sente, mas sofre pelo amor, porque o amor implica em você entregar algo, ou em você se sacrificar. A dor é parte do amor, é o preço do amor. Ninguém prova que ama se não sofre, ninguém prova que ama se não se entrega, ninguém prova que ama se não se dá, para que o outro possa confiar de que aquilo que você sente e fala é de fato verdadeiro. Eu costumo pensar que o sofrimento no mundo veio exatamente para legitimar o amor de Deus em nós, e para legitimar o nosso amor pelo nosso irmão em Cristo e pela igreja de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo diz que ele sofria o resto dos sofrimentos de Cristo pela igreja. Ou seja, não há como amar a igreja se você não pagou o preço de sofrer pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é amor, o amor que vem do interior de Deus. E em João, ainda no capítulo 16, versículo 22 a 26, a palavra nos diz: assim também agora,
22 a 26. Anotei o versículo aqui e eu preciso agora de checar se é realmente o que eu anotei. É capítulo 17, eu anotei capítulo 16. Do verso 22 ao 26. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. É Jesus falando ao Pai. Para que sejam um como nós o somos. Nós quem? Pai, Filho, Espírito Santo. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É uma relação de amor que existe entre o Pai, o Filho e a igreja. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Por quê? Porque me amaste antes da fundação do mundo, do cosmos, antes da criação. Este amor, ele é impossível de ser antecipado por nós. Nós não o amamos primeiro, para que ele corresponda ao amor que temos por ele. Ele nos amou primeiro, para que nós possamos corresponder ao amor que ele nos tem. Amor que temos por Deus é resposta. É eu e você respondendo a Deus, em gratidão, em entrega, pelo amor com que ele nos amou. Amamos a Deus. Você pode dizer isto? Eu amo a Deus. Você pode responder a Deus dizendo: Senhor, eu te amo. Por que Jesus insistiu tanto com Pedro, a ponto de 3 vezes perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? É porque Jesus espera de nós, de fato, uma afirmação contundente a respeito disto. Eu te amo, Senhor, por ti eu dou a minha vida. Pois bem, eu queria avançar para o terceiro ponto, então, de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O amor foi projetado para a salvação. O amor foi canalizado para a salvação. O amor foi dirigido para salvar. Salvar é um tipo de outra face do amor. A razão de ser do amor é salvar. E Jesus veio ao mundo, entregue pelo Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça. É interessante, Deus quer a preservação daquele que crê. Ele quer a preservação de nossas vidas, de nossas almas, não só da alma, como também do corpo, porque nós cremos na ressurreição do corpo. Deus não quer que nada se perca, nem da alma, nem do corpo. Ele quer a salvação integral daqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Por isto, o texto diz: para que não pereça. O amor salvífico quer evitar que alguém pereça. O amor é protetivo, portanto. O verbo que é empregado aqui pelo Evangelho, ele é acompanhado de
uma partícula que nós chamamos de negativa, né? Que é o não, mas é mais do que uma negação. É, na verdade, um aspecto de proteção, de bloqueio. Não pereça. O objetivo do amor de Deus é evitar que aquilo que Ele criou seja destruído. Quando Deus cria, Deus protege. E o verbo aqui é um verbo que tem pelo menos 5 significados. Todos eles muito apropriados a esta ideia de que o amor, ele é de fato projetado para a salvação. O verbo significa destruir, portanto, com a partícula não destruir. O verbo significa morrer também, não morrer. O verbo significa perder, não se perca. Aliás, Jesus veio para buscar e salvar o que está em risco de se perder, ou o que se perdeu, ou o que vai se perder, se não ocorrer uma interrupção, uma intervenção, uma mão amiga para segurar, o amor para resgatar. Também o verbo tem um significado de estragar. Alguma coisa que produz um estrago deformativo naquilo que foi criado. E o pecado tem nos deformado, e tem deformado a humanidade, tem deformado as personalidades, tem deformado os gêneros, tem deformado a imagem e semelhança de Deus, que foi imprimido como selo no barro, que depois o Senhor lhe deu espírito, e lhe fez alma vivente, macho e fêmea os criou. E por fim, o sentido de perecer, que é a palavra que normalmente é usada nas traduções, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui é o sentido de sucumbir, de ser tragado, de ser anulado, enfim, de ser sugado. Pereceu. Não pereça. É o que diz João 3,16. O amor de Deus, ele vem, portanto, para salvar a cada um de nós, para que isso não aconteça conosco, para que este verbo não se torne realidade em nossa vida, ou para que possamos ser resgatados da destruição em que o pecado operou em nós e na humanidade decaída. Estamos sob risco de perecer. O amor quer evitar isto. Cada um de nós, quando recebe o Senhor Jesus Cristo, que crê nele, então opera-se em nossa alma a salvação, por onde Deus nos protege de perecer. Você crê em sua salvação para toda a eternidade? Você crê que Jesus salvou a sua alma e que não há mais o perigo de você perecer? Eu creio na salvação que recebi do Senhor Jesus Cristo, porque não depende da minha capacidade de manter as ideias
lúcidas a respeito disto, mas da promessa poderosa que Jesus fez na cruz do Calvário, para garantir a minha salvação por toda a eternidade. Salvação é algo que Jesus garante para você, não é algo que o homem por sua capacidade alcance, ou por sua capacidade, por sua lucidez, ele a mantenha. Quem mantém a salvação é o poder da cruz do Senhor Jesus Cristo, operando diariamente e eternamente sobre a sua vida, a minha vida, anulando o pecado e anulando a condenação. Amém? Por último, o amor é o motivo eterno de Deus nos resgatar para o futuro. O futuro aqui é uma direção, digamos, é uma direção sem volta. O futuro é indicado aqui pela expressão: tenham a vida eterna. Não pereça neste mundo, neste éon, neste século atual, não é? Neste interregno entre a primeira e segunda vinda de Cristo, entre o princípio e o fim. Isto aqui não será bastante forte para nos destruir. Por quê? Porque a promessa que Deus tem para nós é para a garantia do nosso futuro, é para a vida eterna. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada neste mundo, Romanos capítulo 8, nem largura, nem altura, nem profundidade, nem comprimento, nem morte, nem perseguição, nada, nem criaturas, nem seres espirituais, nem o diabo, nem a morte. O amor é, portanto, voltado para este futuro eterno, mas tenha a vida eterna. Eterno aqui significa não só um tempo sem fim, significa absoluto. A vida nos é dada de modo absoluto, para nos levar até o lar celestial, e daí não tem mais volta. Duvido que você, chegando ao céu, queira voltar. Além de você não querer voltar, o caminho para o céu não tem volta, porque Deus é quem tranca as portas que ficam atrás de nós. Estamos, digamos, condenados ao futuro eterno, pela graça de Deus, para gozar das bênçãos de Deus, para desfrutar da presença de Deus, para conhecer os mistérios de Deus, que nenhuma ciência humana é capaz de revelar. A ciência, segundo o Salmo 139, de Deus, ela é inescrutável, e não há ciência humana que seja capaz de trazer maior satisfação para a alma do que o conhecimento a respeito de Deus. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, diz o salmista no Salmo 139. Meus queridos irmãos e irmãs, o amor é o centro da motivação de Deus. O amor, ele é transparente, revelado desde a criação, e este amor é marcado pela cruz de Cristo. O texto que lemos, Jesus diz: porque me amaste antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus e a sua crucificação foram na mente de Deus antes da fundação do mundo. Nós fomos criados em Cristo Jesus
para a glória de Deus, o Pai. Portanto, este amor de Deus transcende tudo que possa acontecer em nossas vidas. E Ele nos é dado a conhecer, para que nós possamos confiar plenamente na ação de Deus em nossas vidas. Ela jamais é uma ação para nos prejudicar. Jamais é um plano para atrapalhar a nossa vida. Jamais é um projeto de salvação para nos tornar piores do que nós já fomos. Pelo contrário, quando Jesus ora, Ele diz para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. O amor de Deus deve ser a motivação da nossa vida também, para que nós possamos enfrentar este mundo tenebroso, este mundo de pandemia, este mundo irreconhecível, com toda a dedicação, com toda a coragem, com toda a confiança, com toda a nossa fé na soberana e gloriosa autoridade, vontade e amor de Deus para conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos celebrar agora a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos leve em paz para as nossas casas. Amém.